Ora bem, neste exercício vamos fazer uma colisão entre dois carros. Nós temos aqui, digamos, um cenário muito simples. Temos apenas uma espécie de terreno, três prédios muito mal feitos e aqui um cruzamento onde vai acontecer o embate. Vocês podem ver também que neste momento temos 4 câmaras. Temos 2 câmaras azuis claras, que são target cameras, tal como no exercício do avião, câmaras que têm um alvo para onde elas estão a olhar, e temos 2 outras câmaras que são free cameras, como vocês podem ver aqui no painel Modify. Esta câmara chama-se câmara C2, câmara do carro 2, e esta vai ser a câmara C1, que é a câmara do carro 1. Vamos ver o que é que podemos ver em cada uma destas câmaras, carregando na tecla C. A tecla C abre-nos o painel de câmara, nós queremos neste caso ver a câmara 1, escolhemos OK, e podemos ver que a câmara está mesmo por cima de um dos carros. Podemos fazer outra vez o mesmo, carregamos na tecla C, câmara 2 está também por cima do outro carro, são por acaso 2 carros iguais, eu escolhi cinza e bege, que é para não haver aqui problemas e os carros terem cores de equipas de futebol. Temos aqui então uma câmara que vai filmar o embate, basicamente é a câmara que vai no final ver o que é que acontece depois dos carros colidirem. Vamos colocar a câmara no chão para fazer um contrapicado, para ser um bocadinho mais dramático. E temos uma câmara que é panorâmica, que de certa forma vai nos mostrar o que é que vai acontecer, ou seja, mostra-nos primeiro um carro, depois vai-se mover um bocadinho para o lado e vai mostrar o outro e está quase a transmitir a quem está a ver, a dar a ideia de que algo se vai passar. Portanto, neste caso, vamos começar por mover esta câmara panorâmica, que é esta aqui, e vocês podem ver que quando eu seleciono o panorâmica.target, portanto, tenho o mesmo nome da câmara, vou fazer aqui Move, para mostrar também um bocadinho dos outros prédios, não sei de quanto é que isto é apenas uma câmara de segurança que está a fazer este tipo de movimento, ok? Vamos começar aqui, ativamos o AutoKey e vamos ao frame 60, onde eu acho que é mais do que suficiente, para começarmos já a ver, digamos, o outro carro. Agora vamos apontar a câmera para aqui. Temos que apontar a câmera não muito para aqui, porque por esta altura o carro já vai ter avançado alguma coisa. Nós ainda não animamos os carros, mas para já queremos só ver o movimento da câmara. Aliás, vamos ver o movimento da câmara na vista da câmara. Desculpem lá. Play. Ok, temos um movimento panorâmico muito simples. E eu pessoalmente acho que a câmara até nem devia começar logo. Portanto, vou selecionar outra vez o target e vou agarrar nestes 2 keyframes e vou movê-los até ao frame 100. Portanto, a câmara vai se manter mais ou menos neste ponto. E só a partir do frame 40 é que vai começar a mover. Ok, nós ainda temos um bocadinho de tempo para ver o nosso cenário. É isso que eu queria basicamente transmitir. Depois vamos mexer os nossos carros. Neste momento as rodas estão linkadas ao carro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu movo o carro, como podem ver aqui na vista da esquerda, as rodas vão atrás. Mas não quer dizer que a câmara vá atrás. E é isso que nós queríamos também garantir. Portanto, selecionamos a nossa câmara, com um clique ou com uma janela como eu fiz agora, agarramos aqui no Select and Link, clicamos na câmara outra vez e arrastamos para cima do carro. Automaticamente a câmara agora é, digamos, filho, entre aspas, do carro. Se nós movermos agora o nosso carro, podemos ver que a câmara a acompanha, podem ver, incluindo nesta vista, e vou tornar isto ainda mais interessante, vou mudar aqui para a vista de carro. Eu não tenho certeza se é o C1, mas vamos já ver, selecionamos o carro, é exatamente este. Se movermos, temos uma perspectiva de dentro, digamos, de cima do carro, como se estivéssemos quase dentro de um videojogo. Okay? Vamos fazer o mesmo para a outra câmara, usando para isso a vista, não a de frente, mas a do lado, aliás, a de frente em vez do lado esquerdo. Este então é o nosso carro 2. Link da nossa câmara ao carro. E mais uma vez para confirmar, o movimento funciona. Vamos aqui, C, câmara 2, e temos então também o nosso carro. O objetivo aqui deste prédio, mesmo no canto, é exatamente para não permitir que nenhuma das câmaras veja o outro carro, ou seja, para justificar o porquê é que houve aqui este embate. E nós vamos fazer o embate acontecer no frame 120, aliás, 160. Pode ser que neste momento a animação vai ficar um bocado lenta, mas então nós vamos resolver isso ao contrário. Em vez de fazermos já a animação final, vamos fazer ao contrário. Para já vamos posicionar com o AutoKey ligado, vamos posicionar o nosso carro aqui, no cruzamento, e vamos posicionar o nosso outro carro também cá à frente, isto tudo na vista de cima, pelo menos eu estou a fazer tudo na vista de cima, e vamos colocar, portanto, o carro que vem de cima é que vai embater na lateral do carro que vem de baixo. Vamos ver como é que isto fica na nossa vista do embate. Portanto, ativamos aqui a câmara do embate e vemos qual é que é o look
das coisas. Ok, parece-me a mim que talvez as coisas estejam a acontecer um bocadinho fora da câmara. É claro que nós vamos querer, este carro vem em movimento neste sentido, nós queremos que ele continue sempre com um bocadinho de movimento. E este aqui também vem de cima, é claro que se vai aproximar um bocadinho da câmara. Ainda assim, eu gostava que esta câmara, a câmara que está a filmar o embate, estivesse com os carros um bocadinho mais centrados. Portanto, vamos desligar o AutoKey momentaneamente, reposicionar o target da nossa câmara. E porquê? Porque nós, se não fizéssemos isto, tal como vocês viram no primeiro frame, ele ia criar aqui um keyframe automaticamente, ia fazer a câmara mover-se. Esta câmara tinha mais piada a ser até um bocado estática. Okay? É claro que nós, o ideal no fim era fazermos um destes carros vir contra a câmara, e isso ia forçar a câmara a tremer, mas isso é um efeito que nós podemos adicionar rapidamente. Portanto, temos então a nossa câmara reposicionada, vamos ver o que é que acontece ao movimento dos carros. Eu vou aqui para a vista de top, vou maximizar a vista, e vamos afastar tudo e vamos fazer play. Vemos como é que os carros se comportam em termos de movimento. Parece-me a mim que estejam muito lentos. Não justifica, digamos, o embate. E param ali, ok? Então, como é que nós podemos pôr os carros mais rápidos? Sendo que temos o mesmo tempo de animação e queremos, ainda nestas câmaras, portanto, na panorâmica, queremos já ver os carros a mexer. Ok? Queremos ver algo deste género. O que nós podemos fazer, desculpem estar nesta vista, podemos fazer é, na nossa vista de topo, colocar os carros mais longe, ou seja, ativamos o AutoKey no primeiro frame de todos, selecionamos este carro, por exemplo, e movemos mais cá para trás. Este aqui, que por acaso tem menos estrada, é provavelmente aquele que vai precisar de um bocadinho mais de velocidade, mas vamos ver como é que isto fica para já. Estão-se a mexer, na minha opinião, a uma velocidade perfeitamente normal, se calhar não justifica o embate, vamos exagerar um bocadinho mais. Vamos puxar este carro mais para longe. E este aqui também. Deixa-me só garantir que eu tenho o carro selecionado. Ok. Ainda não. Ok, agora sim. Porquê? Porque desde que aquele carro esteja, e agora sim, esteja na estrada, quando a câmara olha para lá, não temos provavelmente problema. Vamos ver esta câmara, câmara panorâmica, e vamos confirmar que o nosso carro... Portanto, vemos aquele carro a vir de longe, e quando olhamos para aqui já o carro está no plano. Ok? Agora, o que é que podemos fazer? O embate vai acontecer, parece-me a mim que esteja uma velocidade mais aceitável, ok? Já me parece uma velocidade porreira. Vamos supor que o carro bege ignorou a regra de prioridade à direita. E então vamos agora, na vista de topo, vamos tratar aqui do nosso embate. O embate acontece ao frame 160. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a partir de agora, tudo vai mudar. Portanto, antes de tudo mudar, nós queremos garantir que todos estes momentos aqui, todos estes keyframes estão bem gravados. Portanto, nós vamos querer criar aqui keyframes para escala, rotação e posição, para garantir que a nossa rotação e a nossa posição se mantenham iguais desde o início. Portanto, em vez de AutoKey, vamos fazer set key, selecionamos um dos carros, fazemos um set key neste frame, no frame 160, e outro no frame 0, para garantir que tudo se mantém igual. Voltamos aqui ao nosso frame 160, selecionamos o carro cinza, set key também, frame 0, set key também. Neste momento temos frames de rotação e escala e posição definidas. Caso o carro se comece a comportar um bocado esquisito, nós apenas temos que alterar o formato das curvas, portanto as tangentes das curvas de animação. Temos que alterá-las para serem, por exemplo, lineares, para não terem exatamente isso. Ora, quando o embate geralmente é forte, no momento a seguir o carro quase que leva uma rotação, mas eu vou avançar com o ponto e com a vírgula, posso avançar na nossa timeline, vou para o frame 170, que é a mesma coisa que vocês escreverem aqui, 170, eu vou para o frame 160 e vou mover em direção à nossa câmara, vou mover este carro um bom pedaço e vou rodá-lo também um bocado, ok? E este aqui vou também movê-lo neste sentido, e rodar também. Eu não sei se isto faz, se calhar não faz muito sentido, esta colisão que eu acabei de fazer. Erro agora. Vamos fazer set key, já me ia esquecer, selecionar este carro também, set key, ok? Agora temos o problema das curvas, estão a ver? Okay? Este problema só vai existir se nós não tratarmos das curvas, por isso vamos aqui ao nosso Curve Editor, estamos preocupados principalmente com a rotação, vamos selecionar estes aqui e fazemos linear, então. Vamos selecionar a mesma coisa com o nosso carro, cinza, alterar aqui as curvas, perdão, selecionamos isto tudo, linear também,
Vamos fechar e vamos ver o que é que acontece, porque eu posso neste momento ter apenas alterado as curvas de rotação e não de posição. Ok, parece a mim que há um problema aqui com a rotação. Portanto, vamos outra vez às curvas e desta vez vamos garantir que estamos a selecionar não só as curvas de movimento, mas também como as de rotação. Agora temos de saber onde é que elas estão. Temos de fazer zoom. Acho que não estou a ter sorte. Pronto, temos que escolher o objeto. Aqui. Esperem lá. Rotação. Não temos aqui informação de rotação ainda. Ora bem, estamos aqui a falar de rotações e de escalas tão grandes que é quase impossível neste momento eu conseguir encontrar aqui o nosso pequeno problema de rotação. É claro que o nosso carro está a rodar mais do que o que devia e o máximo que eu vos posso fazer para tentar minimizar esta situação é no frame imediatamente antes do frame 60 vocês criarem um keyframe de rotação usando o auto key e depois outro frame à frente fazerem exatamente o mesmo. Isto vai forçar que o carro não rode. Vamos fazer o mesmo aqui para o nosso carro cinzento. Vamos um frame atrás e rodar apenas um keyframe, apenas 5 graus e voltamos a pôr como estava. Portanto, neste carro temos o nosso embate, nós já animamos aquele pedacinho depois e vamos animar ainda mais um bocado, movendo portanto, o nosso carro bege um bocadinho mais para perto da câmara e o nosso carro cinza também. Eu já não me lembro que direção é que o cinza estava a rodar. Portanto, o nosso carro bege leva ali uma pancada. Ainda parece querer mover. Portanto, há aqui mais uma vez a questão das curvas. E o nosso cinza estava a rodar neste sentido. Deixem-me só garantir que... Ok. Portanto, vamos então outra vez às curvas. E garantir que, pelo menos em termos de posição, tudo se mantém relativamente linear. Temos aqui o nosso frame linear, portanto, posição que nós queremos alterar. É claro que nós ao fazer isto, a pôr sempre tudo linear, estamos a garantir que não temos propriamente um movimento muito natural, mas é mais simples depois de termos tudo definido, fazermos pequenas correções. Vamos então fazer agora play, ver o que é que acontece aqui. A animação demora um bocado a acontecer, porque temos apenas no frame 160. Temos aqui então o nosso stock. Os carros deslizam um bocadinho, ou seja, este momento chega demasiado cedo. Ambos os carros têm um keyframe ali naquele ponto. Portanto, o que eu vou fazer é agarrar neste keyframe, selecionando os dois carros com o controle, não é? Portanto, clico num carro, controle, clico no outro. Com uma janela de seleção, apanho estes keyframes aqui e movo um bocadinho para o lado. E estes aqui, posso movê-los também um bocadinho para dentro. Isto vai fazer com que a animação se redistribua. Ainda assim, este movimento está um bocado rápido, eles parece que param muito de repente, por causa da questão das curvas. Nós temos que definir a curvatura das curvas de forma a que elas fiquem gradualmente a suavizarem, tal como no exercício do avião. Vamos voltar aqui à nossa câmara do embate e eu agora talvez queira definir, agora que temos aqui a ação quase toda a acontecer, podemos ver portanto, o embate entre os dois carros. Podemos também fazer, eu gostaria até de mudar a nossa, portanto, escolhendo aqui em embate Select Camera, clicando no nome, fazendo Select Camera, vou mudar isto para uma câmera talvez de 85mm, acho que é um bocadinho mais, tem um bocadinho mais de, digamos, de drama, as coisas parecem vir um bocadinho mais para cima. E o que podemos fazer agora é criar o que a gente chama de snippets do filme. Portanto, do frame 0 ao frame 120, nós temos a vista da câmara panorâmica. Portanto, escolhemos aqui câmara panorâmica. E vamos fazer, aliás, podemos fazer do frame, exatamente, do frame 100, 0 ao frame 100, 120, podemos fazer então com o nosso Animation Make Preview, fazemos o range de 0 a 120 e gravamos isso como um fecheiro. Depois podemos fazer outro fecheiro, câmara C1, em que podemos ver o outro carro quase aqui a aparecer, por acaso este não apanha, mas o outro apanha, podemos fazer um pedacinho de câmara até aos 140, depois dos 140 aos 160, podemos fazer a câmara do outro veículo e podemos ver claramente que vai acontecer aqui um embate, podendo ter ainda a perspectiva deste carro, e depois, por exemplo, do frame 170 para a frente, podemos usar a nossa câmara do embate, em que vemos claramente os carros a colidir. Extraímos cada um desses vídeos e montamos um vídeo em sequência.